Então alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Um profeta não tem que dormir para ter uma visão. De olhos abertos, ele vê o futuro. E aqui estava ele, com os olhos abertos, olhando para frente e vendo algo em sua visão. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase e de olhos abertos. Ele estava ali, fisicamente, mas estava arrebatado em espírito, olhando mais longe, de olhos abertos, porque um profeta, ele nasce com o seu consciente e o seu subconsciente juntos. Não é como nós temos nossa consciência e nosso subconsciente. Para sonharmos, temos que dormir. Ele não, de olhos abertos, ele tem visões. Veja, vê-lo-ei, mas não agora. Então aquela profecia não era para os seus dias. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Veja, Jacó é Israel. Ele estava apontando para o futuro, para algo sobrenatural, para um acontecimento em Israel. Veja, e um cetro subirá de Israel, um rei se levantaria, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Vamos agora a Mateus capítulo 2. Veja, ele estava falando do futuro, um profeta, e ali ele apontou o surgimento de uma luz, uma estrela, e aquela estrela brilharia sobre Israel, e quando ela aparecesse sobre Israel, ela estaria anunciando a vinda do rei. Observe, veja, Deus sempre põe um sinal no céu quando ele vai cumprir sua palavra na terra. Deus coloca primeiro um sinal em sua primeira Bíblia. Sua primeira Bíblia são os astros. Ele fez isso para que o homem pudesse olhar para cima e saber que há um Criador. Então Deus não faz nada aqui sem primeiro colocar um sinal no céu. Essa é sua palavra. Deus nunca muda. Agora observe. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Veja, esses magos eram astrólogos. Daniel, quando estava na Babilônia, ele foi o chefe dos magos, e ele instruiu os astrólogos, dizendo que deveriam ficar atentos, olhando sobre Israel, porque um dia uma estrela surgiria sobre Israel. E eles ficaram, geração após geração, olhando em direção a Jerusalém. Todas as noites, eles subiam aos seus observatórios e olhavam em direção a Jerusalém, porque a profecia tinha sido precisa. Deus é muito preciso. Deus é preciso nos mínimos detalhes. Ele apontou com precisão aonde a estrela iria surgir. Observe, na grande capital religiosa. E perguntaram, veja, eles entraram em Jerusalém. Veja, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Veja, quando entraram em Jerusalém, a estrela não brilhou para eles. A estrela os guiou até Jerusalém, mas quando entraram em Jerusalém, ela não brilhou mais, porque perguntaram: onde está ele? Onde está o rei dos judeus? Veja, eles foram na capital religiosa, ali estava a religião dos judeus, o templo, os escribas, os fariseus. Veja, quando você consulta um homem, é quando a estrela, Jesus, para de brilhar. Você tem que ser guiado pela palavra, o tempo todo guiado pela palavra. Se você busca a opinião de alguém, então Jesus sai de cena. E ali estavam eles, buscando a opinião de quem estava morando em Jerusalém. Onde está ele, aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ali estava o templo, ali estavam os escribas, ali estavam Anás e Caifás, mas eles não sabiam nada do cumprimento da palavra de Deus. Os magos vieram do Oriente, vieram para adorar o rei, e quem estava em Jerusalém não sabia nada da profecia. Veja, Deus pode cumprir sua palavra diante das pessoas e elas não saberem de nada. Por isso você tem que estar olhando para o lugar certo, na hora certa. Observe, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Veja, Herodes foi aos teólogos, Herodes foi a Anás, foi a Caifás,
Onde que ele deve nascer? O que diz a Bíblia? E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Eles sabiam o que Deus ia fazer, mas não sabiam o que Deus estava fazendo. Esse sempre é o homem. Sempre será assim. Eles sabem o que Deus fez no passado, sabem o que fará no futuro, mas quando a palavra está se cumprindo, não sabem nada. Por isso você deve orar: Senhor, tira o véu de cima dos meus olhos, deixa-me ver tua palavra sendo cumprida. Veja, e tu, Belém, terra de Judá, eles sabiam que ele vinha de Belém, porque ele era o pão de Deus, e Belém quer dizer casa do pão de Deus. Veja como Deus é preciso. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Observe, Herodes não queria adorar Jesus, Herodes queria matá-lo, porque eles vinham adorar um rei, e como um rei, ele era uma ameaça para ele. Ao contrário de se regozijar com o cumprimento da palavra, esses líderes sentem-se ameaçados. É verdade. Tem medo de perder o poder, de perder a liderança, de perder o controle, de perder o domínio. Então querem abafar a palavra, querem sufocar, querem matar a palavra. Ele não queria adorar Jesus, ele queria matá-lo. Veja, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles. A estrela voltou a aparecer depois que deixaram a capital religiosa, depois que deixaram Herodes, depois que deixaram Anás e Caifás. Então foi quando Jesus apareceu. Amém? Quando deixaram aquele sistema religioso que não sabia de nada, não conhecia a palavra, lá fora a estrela apareceu de novo. O problema do homem é que Deus mostra-lhe algo e ele corre para a igreja para saber o que o pastor pensa. Deus não pode ajudar ninguém assim. Se Deus te mostrar algo pela palavra, creia na palavra. Jesus é a palavra. E Jesus negou-se a guiá-los enquanto eles perguntavam para Herodes, para Caifás, para Anás, onde estava o rei. Oh, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sua graça. A igreja está seguindo um grande general, e esse general é o Senhor Jesus Cristo. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando-se, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Veja, ali estava aquela luz, e aquela luz estava guiando os magos, a grande luz eterna. Amém? Porque o cumprimento da palavra leva exatamente aonde está a verdade. A luz era uma profecia, era a palavra falada, e ali estava Jesus, a palavra sendo cumprida, e aquela luz levou os magos exatamente sobre a palavra. Por isso fala a Bíblia: os que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Observe, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, veja, aqui cai por terra essa teoria católica de um presépiozinho com Jesus deitado num coxo cheio de capim, uma vaca e uma mula do outro lado. Quando eles encontraram Jesus, ele estava na casa e já tinha 2 anos. A palavra já tinha se manifestado, estava 2 anos em cumprimento, e o rei e os sacerdotes, ninguém sabia de nada, mas a palavra já estava manifestada. Graças a Deus. Irmão, ou você tira essa ideia católica de sua casa, de um presépinho, ou um dia seu filho vai desconfiar de que Jesus também não é verdade. Se Papai Noel não existe, ele vai dizer: mas então Jesus também não existe. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Veja, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O tipo de culto que você dá a Deus mostra o que você pensa dele. O tipo de oferta que você dá, o tipo de adoração, como você canta, como você ora, como você cultua, revela o que você pensa dele. Aliviaram esses homens, de longe, 2 anos caminhando, um trouxe ouro, porque ele cria que ali estava o rei, ali estava Deus.
O outro trouxe mirra, porque sabia que ele seria morto e embalsamado. Mirra se usa para embalsamar. E ali estava um outro que trouxe incenso, porque sabia que sua vida seria uma oferta agradável a Deus. Viemos ao culto, estamos nos expressando diante de Deus. Isso revela o que você pensa dele, como você oferta, como você canta e etc. Tudo mostra como você crê nele. Observe, você é o culto, você é o sacrifício vivo. Agora, um culto racional para Deus, amém? Veja, e sendo por divina revelação avisados. Veja, você não quer revelação? Aqui está a Bíblia. Deus veio a eles e lhes revelou, veja, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes. Se você deixou o sistema organizado, o sistema denominacional, que Deus te revele para nunca mais voltar para lá. Para saber o que eles pensam, o que eles acham, o que deixam de achar. Siga em frente, seguindo a palavra, a revelação da palavra. Oh, que Deus nos ajude nessa hora. Partiram para a sua terra por outro caminho. Vamos orar. Amável Jesus, como nós te amamos. Como é bom estar no lugar onde há liberdade para adorar a Jesus, onde podemos olhar para a palavra, contemplar o nosso Deus, contemplar o nosso Salvador, contemplar nosso marido, contemplar aquele que nos ama. Deus é amor, Deus é justo, aleluias. Que coisa maravilhosa é adorar a palavra. Oh Jesus querido, nessa noite, que o Senhor possa tirar toda a indiferença, toda a incredulidade, estabelecer teu reino em nosso coração, Senhor. Se há alguém aqui em nosso meio indiferente, que o Espírito de Deus toque em seu coração e ele sinta vergonha, ela sinta vergonha de estar em tua presença sem estar com a atitude correta, com o comportamento certo, porque Deus só pode abençoar quando nós nos aproximamos dele de uma maneira correta. Ai, em nome de Jesus Cristo, leva-nos mais para dentro, mais profundo, ó Pai. Enche nosso coração de gozo, que teu Espírito regue cada semente que está em nosso coração, para cumprirmos a palavra para a hora que estamos vivendo. A parte da Bíblia que Deus predestinou para esses crentes aqui nesse lugar. Que Deus envie o seu Espírito, molhe essa semente poderosamente, para que possamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Em nome de Jesus Cristo eu oro, para a glória de Deus, amém. Assentai-vos, irmãos. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Glórias a Jesus Cristo, nosso Deus. Aleluias. À medida que nós saímos da frente e permitimos que Deus tome nosso coração, então Ele pode ser servido e adorado na beleza da santidade. Aleluias. Graças a Jesus nosso Deus. Amém. Muito bem, amados. Deixe as crianças se assentarem enquanto nós nos preparamos. Deus tem nos abençoado, trazendo até nossas mãos essas literaturas. E isso vem a nós para que possamos fazer nossos cultos domésticos e que possamos ter nossa própria experiência em receber a revelação da palavra. E como disse já o pastor Rafael, nós temos ainda alguns exemplares dessas fitas cassetes. Então quem tem toca-fita em casa e quer se beneficiar, pode levar para casa. Isso não precisa devolver mais. Isso é um presente da igreja para você, porque essas fitas vieram com o último lote de literatura ainda, e há muitas pessoas que ainda possuem toca-fita em casa, e às vezes no carro, e quer estar em casa, às vezes trabalhando, e quer ficar ouvindo a mensagem, às vezes querem viajar e ouvir. Então está à disposição. Isso são coisas preciosas. À medida que você vai ficando exposto à mensagem, mais abençoado, mais profundidade você vai recebendo, porque esta é a hora em que a semente precisa ficar mais exposta ao sol para que possa amadurecer. Então veja, toda vez que Deus cumpre sua palavra, quando sua palavra se cumpre, ela é luz que traz vida para dentro do nosso coração. Nós não podemos viver das escrituras que ainda não se cumpriram. Às vezes o diabo, ou normalmente o diabo, quando não pode nos segurar, nos manter longe da verdade, impedir que a gente ouça a verdade, então ele nos empurra nós para trabalharmos com especulações
com coisas questionáveis, com coisas que podem ser discutidas. Então as pessoas se tornam discutidoras da Bíblia, ficam entrando em detalhes de coisas, porque um quer mostrar mais revelação, o outro quer mostrar mais entendimento e coisas assim, de escrituras que estão para frente, coisas que não se cumpriram. A palavra só é pão quando ela se cumpre. Quando a escritura se cumpre, então ela vira pão, comida para a hora que estamos vivendo. Veja, no maná, um tipo do Velho Testamento, quando o maná caía lá para o povo de Israel, Israel era a igreja do Velho Testamento. Quando o maná caía, eles não podiam comer o maná de ontem, mas também não podiam comer o maná de amanhã. Eles tinham que se alimentar do pão que caía cada manhã, para o dia, para a hora. E Deus queria que eles não se preocupassem com o dia de amanhã, porque cada dia haveria um pão para aquele dia. Eles tinham que comer do pão da hora para poder viver. Então Deus estava lhes mostrando que nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Veja, quando Jesus Cristo se manifestou aos seus discípulos em São João 6, ali há algo muito importante que vai nos ajudar agora. Em São João 6, ele está mostrando a respeito de seu próprio ministério. Jesus Cristo disse àquele povo que ele era o pão que tinha descido do céu e que estava dando vida para eles. Veja, ele era a palavra cumprida, a escritura para a hora que eles estavam vivendo. Veja, eles tinham tudo tão bem interpretados, os fariseus, os saduceus, ou seja, que era a classe religiosa daqueles dias, que quando ele veio, não puderam aceitá-lo da maneira como ele veio. Porque o diabo põe as pessoas num canto da parede, eles entram por uma rua que não conseguem voltar, porque eles interpretam as coisas de tal maneira que quando Deus cumpre sua palavra, normalmente aquilo está a quilômetros de distância daquilo que eles pensaram. Então observe, eu quero dizer isso e quero chegar num assunto, porque nós estamos agora mesmo numa grande peleja entre Miguel e Lúcifer, Cristo e Satanás. É uma peleja da palavra contra credos, dogmas, denominações e interpretações que as pessoas fazem. Então veja, capítulo 6 de São João. Aleluias. 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Era uma multidão que estava atrás só de comida. É uma classe de pessoa que vem para a igreja e só está interessada na cesta básica, no que pode conseguir da igreja. Eles não estão ali por causa da palavra. Essa gente não muda, continua a mesma hoje. Veja, e eles estavam seguindo Jesus por causa das curas e por causa do pão que havia sido multiplicado e assim por diante. Então ele disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ouça, Filho do Homem na Bíblia é profeta. Quando Deus prometeu que ele se manifestaria como Filho do Homem, esse ministério é um ministério profético que Deus envia para o meio da sua igreja. Olha a Bíblia em Ezequiel. Ezequiel era chamado de Filho do Homem. Então Jesus, falando do tempo do fim, ele profetiza a respeito dos dias da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem, ele tem o testemunho de Jesus Cristo, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Preste bem atenção nisso. Eu quero falar isso já no começo, antes que sua mente não está cansada, para que você grave isso, porque eu quero chegar nesse ponto. A igreja de Jesus Cristo só pode vencer o diabo pelo sangue de Jesus e pelo testemunho de Jesus. Não é seu pessoal testemunho, não é sua fé pessoal,
é a fé de Jesus Cristo em você. Grava isso. Porque muitas pessoas têm fé em Jesus, mas não têm a fé de Jesus. Se não tem a fé de Jesus, não conseguem vencer o confronto desta hora. Porque esta hora a igreja está confrontando contra o próprio diabo, que vem com interpretações, com dogmas da palavra. E se não tem a fé de Jesus, não consegue enfrentar essa força maligna. Porque o diabo reuniu os males de todas as eras aqui mesmo no tempo do fim. Porque a figura que representa o poder do diabo hoje na Bíblia está em Apocalipse 6, que é aquele cavalo amarelo. Uma besta, um poder. Um cavalo é uma besta, é um poder que carrega as pessoas. Não pense que é um cavalo literal, aquele é um poder. E veja, por que amarelo? Porque ele é a mistura do branco, do preto e do vermelho. Pega essas três cores, dá a cor baia, que é a cor da morte. Então o diabo juntou todas as religiões, todas as interpretações, e ele juntou tudo isso aqui no fim para lançar seu cartucho contra a verdade. Porque veja, Satanás tem seu reino unido através da confusão. Olha a Babilônia. O que era a Babilônia no passado? Confusão. O que é a Babilônia hoje? Confusão. Então ele lança as pessoas numa confusão religiosa e depois ele diz: mas não podemos discutir essas coisas, porque isso tem que ser por revelação. Você crê de um jeito, eu creio do outro, mas somos todos irmãos. Através dessa confusão, ele mantém sua unidade. Ouçam, porque isso é importante. O mundo está se preparando para um grande movimento ecumênico. Haverá uma última hora de uma grande tentação que virá sobre a igreja. Agora mesmo, isso está em movimento, se preparando para se levantar. A imagem da besta é o Concílio Mundial de Igrejas. E não pense que isso não vai te afetar, vai afetar todos. Todos serão confrontados com isso, porque ninguém compra nem vende sem participar dessa grande organização político-religiosa. A economia do mundo está trabalhando para ficar na mão de uns poucos, e esses poucos controlarão a humanidade. E eles o farão pela comida, pela fome, quebrarão as nações, levando-as a uma dependência dessa minoria. Esse grande confronto entre Deus e o diabo. Observe. Agora, Jesus disse: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles queriam fazer as obras de Deus. Eles queriam fazer alguma coisa, servir, trazer Deus em cena. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Irmão, já está interpretado. Não precisa fazer um curso de hebraico, ou de grego, ou de homilética para entender isso aqui. Aleluia! A obra de Deus é esta, é crer naquele que ele enviou. Por que ele diz isso? Porque o poder de Deus para transformar a igreja é quando a igreja recebe a revelação do cumprimento da palavra em seu dia. O que era Jesus? Ele era o cumprimento de cada profecia da Bíblia. Então, quando a palavra se cumpriu, crer naquela palavra feita carne, aquilo era a obra de Deus. Então, você está crendo em Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, Apocalipse 10, 1, 2 e 3. Você está crendo naquele que Deus enviou, e é isto que está transformando você. Não vivendo de expectativas, de coisas fantasmagóricas, de perguntas e cheio de dúvidas do que vai acontecer, daquilo que não se cumpriu ainda. Você está vivendo do pão da hora. Podem dizer amém no coração para isso? Deixe-me lhe dizer, você tem que entender isso pelo Espírito, porque isso é muito importante. Observe. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus:
na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Do que ele está falando? Comida, da mensagem da hora, do alimento espiritual em seu devido tempo, da luz batendo sobre a semente. Correto isso? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Observe, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, eu sou a mensagem da hora, eu sou a comida, eu sou a interpretação de tudo que os salmos, os profetas, de tudo que a Bíblia fala. Eu sou o pão da vida. O que era aquilo ali? Veja, os fariseus, há muitos anos, estavam vivendo de interpretações daquilo que podia ser, daquilo que vai ser, e imaginavam tanta coisa. Quando a palavra veio, não conseguiram ver. Chamaram de demônio, chamaram de falso, chamaram de adivinho, de parapsicologia e tantos nomes ruins, porque não puderam ver o cumprimento da palavra, já estavam cegados pelas interpretações. Agora veja, observe. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Resumindo, ninguém pode enxergar a mensagem da hora se Deus não abrir o olho da pessoa. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode ver a Bíblia interpretada, ninguém pode ver o cumprimento da palavra se Deus não trouxer. Vê quanto você já foi abençoado? Por que você crê na mensagem da hora? Porque Deus teve misericórdia de você, porque Deus trouxe você até onde estava a verdade, correto? Seus olhos foram abertos. Veja, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. A bem da verdade, essa gente é predestinada. Essa gente vem preparada ao mundo para crer na palavra da hora. Isso é extraordinário. Deus não faz seus negócios de qualquer jeito. Deus não fez essas coisas para ver se ia dar certo. Deus não levou Jesus para o Calvário, meteu uma coroa de espinhos em sua cabeça, chicoteou ele, cravou seus pés e suas mãos, para que o povo sentisse dó de Jesus. E depois de sentir dó de Jesus, resolve ser crente. Aí quando resolve ser crente, então Deus pega aqueles nomes e coloca no livro da vida do Cordeiro, e vê um pregador muito entusiasmado e fala, há um novo nome lá na glória. Deus não faz seus negócios assim. Ele sabia quem creria e sabia quem não creria. Ele sabia quem aceitaria e sabia quem não aceitaria. Deus traria sua palavra, exporia ela diante do seu povo, e Deus sabia que você ia aceitar. Não importa como está a sua vida, pode estar na lama do pecado como estava Maria Madalena, mas quando a palavra foi exposta, ela creu. Esse é o milagre. Qual é a obra? Crer naquele que Deus enviou. Agora observe. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos os que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, veja, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, vida eterna não é um lugar para onde você vai. Vida eterna é uma pessoa. Você já tem vida eterna quando você creu na mensagem da hora, da palavra. A vida eterna já entrou em você. Esse negócio de quando você morrer vai para o céu, isso é catolicismo. Porque os céus consistem da palavra. Quando você crê na palavra, você já está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque em sua alma você é celestial. Amém? Glória a Deus, aleluia. Veja, murmuravam pois deles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Veja, isso é algo tremendo. Quando a palavra se cumpre, ela é pão. Quando a palavra se cumpre, ela se interpreta a si mesmo. Deus é seu próprio intérprete. Quando Ele cumpre a sua palavra, aquilo já está interpretado. Observe,
Disseram e diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Veja, no que é que eles estavam tropeçando? No véu. Sabiam que ele era filho de um carpinteiro, que arrumava pé de mesa, que arrumava porta, que arrumava janela. E ali estava aquele homem. Diante deles, eles conheciam bem ele, sabiam que ele era filho de Maria, acusavam ele de filho bastardo. E anos depois ele se apresenta como pão do céu? A carne foi o tropeço. O meio pelo qual Deus se revelou foi tropeço para eles. Ele não veio das escolas de seminário, não tinha nenhum cartão de membro, não tinha nenhum título de doutor em teologia, não veio da linhagem sacerdotal. Observe, e isso fez eles tropeçar. As pessoas sempre tropeçam no véu. Veja, quando Deus fez o templo e dividiu o templo em 3 partes, e ele colocou um véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, aquele véu ali era uma profecia. Deus estava mostrando que no futuro ele se esconderia de novo, não atrás de peles de animais, mas um dia ele se esconderia atrás de pele humana. E quando Jesus foi crucificado no Calvário, a Bíblia fala que esse véu foi rasgado de alto a baixo. E o profeta chama a atenção: por que não foi de baixo para cima? Foi de cima para baixo, para mostrar que não era uma obra humana, era uma obra sobrenatural. E quando o véu foi rasgado, aquele Deus que estava lá atrás, estava agora pendurado no Calvário. Ele tinha saído de trás das tradições, de trás dos dogmas, de trás das interpretações, e estava agora pendurado no Calvário. Não era um quadro bonito, não era um quadro formoso para se olhar, mas era o cumprimento da palavra. É a verdade? Oh, irmão, eu espero que você capte isso. Observe. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Irmão, Deus nunca perdoou o pecado da murmuração. Nunca perdoou lá atrás e nunca vai perdoar hoje. A murmuração matou o povo no deserto. O povo nunca estava contente com o que tinha. Sempre tinha uma queixa. Sempre tinha algo para se lamuriar. Sempre havia algo para se queixar. A murmuração arruína a vida das pessoas. E as pessoas não se dão conta. Irmão, um segredo para você vencer: não importa como as coisas vão, comece a glorificar Deus. Chame as coisas que não são como se já fossem. Se você tem um filho fora da igreja, um marido fora da igreja, uma mulher fora da igreja, você se ajoelhe e comece a glorificar a Deus, dando glória a Deus por aquela pessoa, e já veja ela aqui no altar, veja ela glorificando a Deus, veja ela louvando a Deus, e confesse a Jesus: obrigado, Senhor, porque vejo minha mulher glorificando a Deus, vejo meu filho te louvando, vejo minha filha te adorando. Comece a dar glória a Deus. Amém. E à medida que você vai dando glória a Deus, mais difícil fica o quadro, mais improvável fica, porque Deus quer provar a tua fé. Ele faz uma promessa para você, e depois que ele cumpre a promessa, ele prova você. É a verdade? Irmão, se nós meditarmos no sacrifício de Isaac, se nós meditarmos no sacrifício de Isaac, Deus prometeu Isaac para Abraão, e depois que Deus o deu, Deus levou esse filho, essa dádiva, e levou ele lá em cima no monte para sacrificá-lo. Amém? Mas Abraão tinha um segredo. Olha a sua Bíblia. Irmão, eu amo isso, irmão. Isso me é um consolo na minha alma. Por mais que o diabo queira me atirar no chão, mas eu olho para Abraão, porque a fé que tenho é a fé de Abraão nessa hora. A Bíblia fala que ele tinha um segredo. Ele chamava as coisas que não são como se já fossem. É a verdade? Leia só a Bíblia. Ele chamava as coisas que não eram como se já fossem. E a Bíblia fala que ele se fortificava dando glória a Deus. Amém? Então, quando Deus pediu Isaac para sacrificá-lo, Abraão usou a mesma técnica, desculpa a expressão, mas o mesmo ato de fé. Ele pegou aquele menino, aqui estava a lenha, e disse aos seus servos: vocês fiquem aqui, porque eu e o menino vamos lá em cima adorar, e nós vamos voltar. O que ele estava falando?
chamando as coisas que não são, como se já fosse. Nós vamos lá e nós vamos descer. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. É a verdade? Irmão, você vai ter o diabo 365 dias em apuros. Correto isso? Porque ele não consegue fazer você murmurar. Ele não consegue fazer você reclamar. Ele não consegue fazer você blasfemar. Aleluia! Porque estamos no tempo em que Deus está mostrando ao diabo que ele tem um povo aqui na terra. Ele tem uma igreja que ele pode confiar. Ele tem uma igreja a qual pode colocar sobre ela seu espírito. Ele tem uma igreja a qual pode dar sua palavra. Ele tem uma igreja a qual pode dar sua espada. É a verdade? Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha quando ela estava 7 vezes mais quente. É verdade. E Deus colocou você aqui numa era em que tudo está 7 vezes mais quente. Quando você achava que a televisão era um grande mal, o diabo trouxe a internet. Trouxe telefone celular e não sei mais o que ele vai inventar. Cada dia é um poder do diabo mais forte. Para batizar a mente de nossos filhos com a música, com filmes, com pornografia, com tudo que é tipo de coisa. Mas irmão, a promessa é para Abraão e para a sua possessão. É para Abraão e sua possessão. Amém? Agora você tem que crer nisso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Exerça a fé pela sua casa. Exerça a fé pelo seu filho. Exerça a fé pela sua filha. Exerça a fé pela sua mulher. Exerça a fé pelo seu marido. Oh Deus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. É a verdade? Lá em Isaías fala que todos os filhos de Deus seriam ensinados. Não que ninguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Observe. Veja, as pessoas dizem assim, mas nós vamos ao culto e nós não entendemos nada, porque é uma confusão. Você fosse no culto de Jesus, a Bíblia fala que ele sempre pregava por parábolas e a multidão não entendia nada. Leia a sua Bíblia. Leia lá para você ver. Jesus pregava por parábolas e ninguém entendia nada. E ele não saía correndo atrás de ninguém. Ele pregava o sermão e ia embora. Mas lá no particular, lá no secreto, ele pegava seus discípulos e revelava a eles a palavra. Porque veja, a Bíblia fala que a igreja comeria o maná escondido. Você pode receber algo em sua alma e alguém do seu lado não receber nada, porque isso é na alma, isso é escondido. E a promessa é que você comeria um maná escondido. É a verdade? Leia a sua Bíblia, você tem que ler mais a Bíblia. Então ele está falando de uma classe eleita, de um povo eleito e revelado. Observe. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Veja, ele não está falando que terá. Não, ele não põe no futuro. Ele fala tem a vida eterna. Vida eterna não é geografia, não é um lugar. É uma pessoa. Quando Jesus, a palavra Zoe quer dizer vida eterna. Isso entra em você, você já tem vida eterna aqui e agora. Ele diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. O que é isso? A palavra encarnada. Não aqui atrás, porque enquanto estava aqui era ponto de questionamento, mas quando ela se encarnou, acabou a discussão. Não tinha mais o que discutir. Ali estava ele, ali estava o que Moisés tinha dito, o que Isaías tinha falado, o que Ezequiel tinha falado. Todos os profetas falaram dele, ali estava ele agora, o pão vivo. Então quando Deus se apresentou para Abraão, ele se apresentou como o grande El Shaddai. O grande El Shaddai, ou seja, aquele que tem seio, como uma mulher, uma criança que tira suas forças do seio da mãe. Ele disse a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, tira a tua força de mim. O que era isso? Eu sou a palavra da hora. Você vai se alimentar agora da mensagem do dia. Coma deste pão. E qual foi o resultado? Abraão transformado. Irmão, isso está na Bíblia como uma luz.
quando Abraão comeu da mensagem do dia, ele e Sara foram mudados. Não uma interpretação lá na frente, mas há algo aqui e agora, correto isso? Veja, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja, as pessoas estavam tropeçando justamente no véu. Como hoje é a mesma coisa. Por que não recebe a mensagem? Por causa do véu. O véu. Mas ele disse, se você não comer minha carne, não tem vida em você. Você tem que aceitar a mensagem, aceitar aquele que Deus enviou. Esse é o pão vivo. Amém? Veja, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem. Veja, normalmente, por falta de luz, por falta de entendimento, as pessoas perecem. Porque Jesus teve 3 títulos de filho. Filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Por que a mulher cirofenícia vinha gritando atrás dele e ele não parava para ouvi-la? Porque ela era uma gentia e ela orava assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela foi gritando dias até irritar os apóstolos. Senhor, essa mulher não para de gritar, nós não aguentamos mais. Ela grita sem parar e nós não aguentamos mais, faz alguma coisa. Ele disse, eu não posso pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Agora você vem no culto, e ali está aquele homem que você admira, que você quer que ore por seu filho, que faça alguma coisa por você, ele chama você de uma cadela? Pastor amoroso que ele é. O pastor nunca foi na minha casa. Eu não vou mais na igreja. Cada tipo de fé que vou lhe dizer. Ele a chamou de cachorrinha. Ele começou a empurrar ela para trás. Mas ela não era do tipo que desanimava fácil. Ela não era do tipo de florzinha de estufa. Ela não precisava de passar a mãozinha na cabeça. Ela não precisava de ser tratada igual um dodóizinho. Você vem a Jesus e às vezes ele empurra você para trás. Ele quer ver o que tem ali dentro. Ele quer ver se você realmente crê nele. Isso não passa de uma coisa mental, ilusória. Que quando as coisas vão mal, a primeira coisa que pensa é ir embora da igreja. E tem cada coisa ridícula. As pessoas passam por provas e as coisas não funcionam. Deveriam orar mais, entrar mais para dentro, santificar mais a vida. E saber se há alguma coisa errada, elas desistem. E como que uma vingança? Começa a fumar, corta o cabelo, adultera. Para que isso? Então não merecia o que pedia. Não merecia o que pedia. Não merecia nada do Senhor. E ele empurrou ela para trás. Mas ela tinha algo dentro dela. Ela estava convicta de que ela merecia ser corrigida. Ela merecia que ele colocasse ela em ordem. Ela veio ali não pela justiça, justificada de si mesmo. Ela aceitou a correção. Porque se o Espírito de Deus está em você, ele sempre aceita a correção. Amém. Quer saber se uma pessoa tem um Espírito Santo? Dá um aperto nela. Corrige-a quando está errada. Você tem um bom espírito, aceita. Você tem um mau espírito, mostra que é um bode. Já sai dando coice, cabeçada, e já procura suas próprias razões, e já quer se justificar a si mesmo. Mas ela falou, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. Quando ela mudou a oração, o que ela fez? Ela vinha gritando, filho de Davi. Ele não era filho de Davi para ela. Filho de Davi, ele é para os judeus. Mas quando ela mudou a oração e endireitou a sua aproximação, ela teve que endireitar o jeito de chegar até ele. Você não pode chegar como você quer, você tem que encontrar a maneira certa, e encontrar o canal e se aproximar dele da maneira certa. Ele quer abençoar, ele quer encher você de graça, ele quer te curar, quer ouvir a oração por seu filho, mas você tem que se aproximar certo.
Então ela muda a oração. E quando ela muda a oração, ele para ouvi-la. Deus quer te abençoar. Ele quer te ouvir, mas você tem que endireitar. Não venha com essa arrogância, essa soberba, e pensando que você é alguma coisa. Venha pela cruz. Humilhe-se, confesse o seu pecado, admita. Enquanto nós colocarmos a culpa nos outros, Deus não pode fazer nada. É verdade. Adão, onde tu estás? Senhor, a mulher que tu me desse, já botou a culpa nela. Aí ele foi em Eva, Senhor, mas a serpente. Um jogou a culpa para o outro. Como é que Deus pode fazer alguma coisa? Como Deus pode fazer alguma coisa enquanto você fica dizendo que o seu pai é o problema? Mas é minha mãe, mas é meu filho, mas é meu marido. Irmão, aceite a culpa. Faça-se pecado, tome sobre si aquela culpa, irmão. E desça humilhado até o Calvário. E chegue até Ele confessando suas faltas. E então quando Ele poderá olhar com misericórdia para você. Porque você chegou até Ele aproximando-se da maneira certa. Sabendo que você é um pecador. Que você é que deveria ter morrido no Calvário. É quando Ele pode ajudar. Oh, meu Deus, meu Deus. Então veja, aqui vem Ele agora revelando aos seus discípulos que seu papel naquela hora, naquele instante ali, naquela hora, ele não era filho de Davi e não era filho de Deus. Ele era agora o filho do homem manifestado. Porque ele estava manifestando o papel de parente redentor. Deus se fez carne agora para pagar o preço para a nossa redenção. Aquilo que Adão tinha pecado, nosso parente agora, filho do homem, estava ali, cumprindo essa parte da Bíblia. É a mesma coisa agora. Você não pode mais chamar ele de filho de Deus, porque seu ministério agora é de filho do homem, nessa hora em que estamos vivendo. Então observe. Se não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Veja, ali estava ele, o pão, a palavra coberta com sangue. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram? Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Agora veja o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Não puderam suportar. Ele estava revelando a mensagem da hora. Ele estava interpretando a Bíblia, mas não podiam entender a sua linguagem. Não podiam olhar para ele e reconhecer Deus ali em carne humana. Não é a mesma coisa hoje? Não é a mesmíssima coisa hoje? No que as pessoas tropeçam hoje? No véu de novo. Irmão, eram homens que estavam com Jesus, eram pastores, iam no encontro, era um plenário. 70 estavam pregando sobre Jesus, faziam campanhas de cura divina, curavam enfermos, mas quando ele revelou a mensagem da hora, a coisa não desceu. Não dá não. Ele está se fazendo Deus a si mesmo. Agora faltava só essa: nós vamos ter que comer a carne dele. Já não bastava nós deixar pai, mãe, família, deixamos nossa igreja e perdemos nossa credencial, e agora vamos ter que comer a carne dele. Essa conversa continua até hoje. Até hoje os judeus acreditam que os discípulos vieram de noite, roubaram o corpo de Jesus e comeram pedacinho por pedacinho, porque sumiu o corpo, ninguém acha mais. Ninguém acha mais o corpo, foi todo consumido. Pegaram os ossos e trituraram numa máquina e engoliram tudo. Não sobrou nadinha. Esse é o homem. O homem não consegue captar aquilo que Deus está falando. Porque escute-me, ouça-me, para poder entender a Bíblia, primeira coisa, você tem que nascer de novo. É verdade. O homem natural
não entende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Se religião fosse a resposta, Nicodemos nunca teria ido de noite com Jesus cheio de perguntas. E depois que Jesus respondeu, ele continuou não entendendo nada. Ele voltou para casa do mesmo jeito que foi, porque na cabeça dele, nascer de novo tinha que entrar no ventre da mãe e ter uma reencarnação. Ele não conseguiu entender. Religião não é solução. O novo nascimento é a solução. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é. Então é uma necessidade, não é uma opção. Você não pode escolher, eu não preciso nascer de novo. Tem que nascer. Necessário, precisa. Porque Deus, ele vem a você em etapas. Primeiro, ele abre seus olhos para ver o reino dos céus. Mas para entrar, você tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. É quando você vai começar a entrar numa dimensão que o homem natural não entende. Como você está aqui nesse mundo rodeado com tantas tentações, tantos prazeres, e você vive em outro lugar. O homem espiritual entra numa dimensão que ele começa a se alimentar do corpo palavra do Filho do Homem. Porque está cumprindo a palavra: quem não comer da carne do Filho do Homem não tem vida em si mesmo. É uma necessidade, não é uma opção, não é uma escolha que você faz, é necessário. Correto? Você compra boa comida e se alimenta 3 ou 4 ou 5 vezes por dia, cuida de sua pele e faz tantos exercícios e cuida para não ter barriga e aquela coisa toda, mas da alma é tão relaxado, é tão negligente, não cuida da alma, não alimenta ela. A alma só aceita a palavra de Deus. Não adianta botar novela, ela não gosta. Não adianta ficar lendo livrinho de história, ela não gosta. Ela só gosta da palavra. Ela nasceu para comer a palavra. A minha alma tem sede de Deus. Correto isso? Oh, meu Deus, me ajuda. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo isso, Jesus em si mesmo, que os discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O que seria se eu dissesse para vocês que eu sou Deus, que eu e o Pai somos um, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus? Você vai aceitar? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Veja, pastores eram homens que tinham sido escolhidos por Jesus, mas eram incrédulos, carregavam a mensagem na mão, mas pregavam só uma parte dela. Não conseguiam crer em toda a mensagem. Oh Deus, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Você crê que lá no princípio Deus já sabia quem é que o enganaria, quem é que o trairia? Você crê que ele sabia quem é que iria aceitar e quem não iria? Desde o princípio ele sabia quem creria e quem não creria. Deus não foi pego de surpresa. Oh Deus, ajuda-me, Senhor, dá-me tua graça, Pai. Aleluias. Oh Deus. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 11: quereis vós também retirar-vos? Oh, que pastor! Ele estava mandando as pessoas irem embora. Tinha feito grandes campanhas, feito muita cura, mas quando chega a hora do teste final, você também não quer ir? Ele não fez cerquinha na porta da igreja, não deu um cargo de diácono: oh, irmão, você vai ser líder de cântico na igreja, não vai embora não, viu? Fica aí, eu dou um jeitinho e boto mais um violão lá e você fica na igreja, não vai embora. Ele não estava fazendo favor para ninguém,
Ele estava chamando as almas eleitas. E ele sabia que os filhos de Deus viriam a ele, porque Deus iria trazer a semente real. Oh, meu Pai, dá-me tua graça, Senhor. Eu tenho uma mensagem aqui intitulada: há um homem aqui que pode acender a luz. Eu li para vocês alguns parágrafos esses dias a respeito de que a vida vem somente pela palavra de Deus feita carne. Veja, quando a palavra se cumpre. Veja, parágrafo 78 dessa mensagem. A vida espiritual, vida eterna, pode somente vir pela palavra de vida falada de Deus. A vida era o Filho desta vez. Nele está a luz e nele não há trevas. E ele é a luz falada de Deus. O que era Jesus? A luz falada, a palavra falada. Amém? Está correto? A palavra falada de Deus, pois no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ela é para sempre Deus. E se necessita da luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver. E aqui está o que ele falou. Veja, agora deixe a luz brilhar. Amém? Deixe a luz brilhar, e a luz trará cada palavra a sua posição correta em seu tempo. Amém? Às vezes esse grãozinho jaz na terra, inativo, durante todo o inverno como semente. Veja, trigo de inverno, plantado no outono, colhido na primavera ou no verão, semeado na terra. Porém, quando esse sol chega bem correto, ele tem de viver, está vendo? E ele não pode viver sem o sol. E Deus fez promessas para cada era e cada dia. E quando a luz chega correta e brilha sobre isto, produzirá bem exatamente o que a palavra disse, porque ele é a luz e a vida. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus, porque a Bíblia disse que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre esta palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida, vida eterna. E ele declara luz natural, traz a vida. A vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. O que é luz? Quando a palavra se faz carne, ela é luz. Amém? Isso é tão verdade que os antigos têm um dito quando uma criança nasce e dizem: a mãe deu a luz. O que está falando? A vida nasceu. A vida manifestou, ela dá a luz. Então, quando aquilo que estava oculto se materializa, é luz, é vida para a semente eleita. Então você não pode viver de suposição, de coisa que vai ser, e ficar discutindo uma escritura que não se cumpriu. Isso não resolve, isso cria um povo debaixo de uma expectativa falsa. Cria um povo debaixo de uma expectativa falsa, de uma coisa que não aconteceu. Mas aquilo que já está cumprido, isso é comida, é segurança. Podemos falar disso com confiança de que isso funciona. Veja, observe, eu vou chegar numa conclusão aqui. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre esta palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida e vida eterna, e ele declara a luz natural, traz a vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. Quando todas as promessas vêm a ser, na Bíblia, vêm a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Nós não temos que tropeçar nisso. Não é possível que alguém ainda tropeça nisso. Veja, quando Isaías disse: uma virgem conceberá. Muito bem, aquilo era a palavra de um profeta, e aquilo foi anotado na Bíblia. O que era aquilo? Aquilo era o verbo. Quando Maria aparece grávida, o que Maria era? A Bíblia feita carne. Pode me dizer amém para isso? Amém. Não tem dificuldade. Quando Maria aparece grávida, Nazedir, ela era Jesus
em carne humana. Porque ali estava a palavra profetizada, cumprida nela. Correto isso? O que foi Paulo? Jesus em carne humana. O que foi Irineu? O que foi Columba, Martim, Lutero, Wesley, Brana? Jesus em carne humana. Cada um deles estava apontado na Bíblia. Quando se manifestaram, a palavra se fez carne. Correto isso? Agora veja, é quando Jesus Cristo, a palavra se fez carne entre nós, Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. 82. Note agora, feita carne. Quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifestada. Como? Tome a palavra e coloca na posição correta e no tipo correto de terra, ela produzirá, a semente produzirá a sua espécie. E a palavra trazida para dentro de um tipo correto de coração há de se manifestar. Ela produzirá a luz, ela irromperá sobre isso, e isso é certo. Nada natural, nem espiritual, pode viver sem a luz de Deus. A vida pode somente vir então pela luz. Nada natural, nem espiritual pode viver sem a luz de Deus. Pense nisso. Porém, quando Ele nos envia a luz, veja, e faz todas essas coisas, então nós a rejeitamos. Agora, essa é a parte lamentável, é quando a luz é rejeitada, quando é enviada a nós. Esse é que é o grande problema, quando a luz chega e a pessoa rejeita ela, não tem mais o que fazer. Agora, observe, a igreja está chegando numa conclusão final, uma esfera sobrenatural, aonde o sistema religioso não consegue subir, e somente os eleitos, predestinados, podem chegar a esse nível de fé, aonde a igreja se tornaria a palavra em carne humana. Isso não é algo que nós inventamos. Isso está na Bíblia. Amém. Somos predestinados para sermos conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Veja, quando Paulo expressa isso, eu preciso chegar nesse ponto. Efésios capítulo 5, já é muito conhecido, mas vamos ler isso de novo. Eu sei que vocês amam isso e vamos ler de novo isso. Efésios 5, 22. Veja, aqui está o mistério da segunda vinda de Cristo. O mistério de Deus e a igreja. Porque todos os mistérios de Deus envolvem a igreja. Todos os mistérios é Deus e a igreja, Deus e a igreja. O tempo todo Deus e a igreja. O tempo todo. A mensagem, a palavra falada da semente original. Parágrafo 135. Todo o Velho Testamento estava em tipos que apontam para Cristo e sua igreja. Você crê que Adão e Eva apontam para Cristo e sua igreja? Veja, Deus e sua igreja o tempo todo, e Cristo é a cabeça, a verdadeira pedra de Deus, a verdadeira palavra, a noiva é o corpo. Então veja, não tinha como a igreja falar a palavra sem que a cabeça viesse. A igreja estava esperando a vinda da cabeça, porque a voz sai da cabeça, da boca de Deus. Mas o corpo, veja, a cabeça carrega o corpo, observe. Então aqui está Paulo agora, falando desse mistério, Cristo e a igreja, falando de sua segunda vinda. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Então ele pega um paralelo, ele fala de casamento natural e casamento espiritual. E ele vai trazendo duas linhas e mostrando as duas coisas, Cristo e a igreja, marido e mulher o tempo todo. Portanto, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Veja, não tem como você ter um corpo sem cabeça, isso é algo anormal. Então, o casamento é figurado, a cabeça, Cristo acoplando-se ao corpo. Então a igreja esperava a vinda da cabeça, para concretizar o casamento. Observe. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então veja, o corpo sendo sujeito à cabeça. Por isso agora, a preeminência sobre a igreja é Cristo. Eu não posso conceber, me dá uma dó, eu fico assim, meu coração tão desesperado quando eu vejo uma pessoa de um espírito tão dócil, tão manso, uma pessoa tão agradável, mas subjugada por um homem.
subjugada por um homem, ela não consegue ter fé, ela fica o tempo todo na dependência daquele homem. A igreja tem que ser sujeita a Cristo, à palavra. Uma mulher perguntou assim para o irmão Brana: irmão Brana, até onde deve a mulher obedecer ao marido? É uma pergunta que todas fazem. Ele disse: enquanto ele não impedir você de servir a Deus. Se ele impedir você de servir a Deus, você não está sujeito a isso. Porque ele é seu marido, mas ele é seu salvador. Correto isso? Porque como sabe a mulher que salvarás teu marido? E como sabes, ó marido, que salvarás tua mulher? Eu conheço algumas que estão aqui agora, que apanharam do marido. Ele tentou impedi-las, mas estão aqui. Foram ameaçadas de ficar sem marido, mas estão aqui agora, servindo a Cristo. E se tivesse ficado lá atrás, debaixo da mão do marido? É verdade? Há alguns homens aqui dentro, que para vir no culto, eles vêm aqui debaixo de uma expectativa. Quando chega em casa, a mulher já aprontou um inferno dentro de casa. Há um homem que vem aqui, que várias vezes encontrou sua mala na garagem, porque ela já o mandou embora várias vezes. Mas eles estão aqui por Cristo. Ele chega em casa, lá está a mala na garagem, e parece um demônio dentro de casa. Vão desistir? Não. A igreja é feita de uma classe de gente predestinada por Deus para cumprir a carreira, ir até o fim. Com marido ou sem marido, com mulher ou sem mulher, com filho ou sem filho, vai até o fim. Porque há um cabeça, Cristo. Irmão, você chega no altar e você se ajoelha e você dá graças a Deus, porque a cabeça, Cristo, te trouxe aqui. A cabeça não levou você a outro lugar, trouxe você aqui. Porque o guia não leva um para um lado e outro para o outro, o guia vai manter todos juntos. Oh Deus, eu amo isso, irmão. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sabe quando você lava os pés, você tem que pensar assim, porque houve pessoas que pensaram: mas é um grande ato de humildade lavar os pés. Não, lavar pés não é ato de humildade coisíssima nenhuma, porque até Judas teve seu pé lavado. Lava-pés é um símbolo da lavagem da água pela palavra. A água representa a palavra. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Não. É muito para mim, não posso aceitar isso. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quando Jesus disse: não tens parte comigo, ele falou: não só a cabeça, mas lava os pés, lava a mão, lava tudo, porque eu quero ter parte contigo. Você já percebeu que tem pessoas que a palavra não entra? A palavra não limpa. Eu tenho minha desconfiança. Será que tem parte com Jesus? Porque a palavra só limpa quem tem parte com Ele. Se eu não te limpar, não tens parte comigo. Se eu não arrancar esse mundo do seu coração, essa vaidade do seu cabelo, essa saia curta, esse vício, essa televisão, então você não tem parte comigo. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para limpar sua igreja, purificá-la com a lavagem da água pela palavra. Veja, no lava-pés, Judas estava junto. Então Jesus pegou o pão e disse para João: aquele que botar o pão na boca é esse, fica de olho aí. Ele botou o pão na boca de Judas e disse: olha, o que tem para fazer, faz depressa. E Judas sai depressa para fazer o que tinha planejado. Quando ele estava só os 11, ele o chamou e disse: agora vem cá, vocês já estão limpos,
pela palavra que vos tenho pregado. Judas não estava na reunião, já tinha saído. Mas vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Porque quando os selos foram abertos, o anjo disse: agora o que é limpo vai ficar mais limpo, e o que é sujo vai ficar mais sujo. Irmão, quando essa mensagem veio, ela veio para limpar mais você. Tem que haver uma diferença entre o santo e o profano. Tem que haver uma diferença entre a noite e o dia. Tem que haver uma diferença entre a esposa do cordeiro e essa prostituta denominacional. Porque quando o profeta viu as igrejas denominacionais, ele viu uma bruxa pintada, mal vestida, totalmente imoral. É a verdade? Vocês leram a mensagem. Mas quando ele viu a igreja, ele a viu vestida com os trajes típicos de cada nação, mas ela estava alinhada com a palavra. E no final havia algumas que estavam tentando sair da fila, e o sétimo anjo gritou: volta para a fila, volta para a fila. Oxalá não haja ninguém aqui saindo da fila, porque se está, eu digo: volta para a fila, porque esta é a hora final, irmão. Sim, estava olhando para o mundo, como eles cantam, e estão ficando famosos, e vendendo música e Bíblia, e aquelas coisas, e queriam fazer igual eles. Volta, olha para a palavra, olha para Cristo, olha para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Aleluias. Você crê que Jesus está limpando sua igreja? Oh, irmão, João disse que a igreja seria batizada com o Espírito Santo e com fogo. Eu demorei muitos anos para entender aquilo. Eu achei que esse fogo era para ficar saltando e pulando, e aquela igreja avivada, oh, que fogo que ela tem. Irmão, o fogo é para arrancar a velha natureza carnal. Porque a ciência já descobriu que há um poder que mata o câncer, é fogo. Mas se meter fogo no câncer, mata o paciente. Então eles usam a radioatividade, que também é um fogo, em dosagem menor. Mas quando ele vem para a igreja, ele não vem com dosagem menor, não. Ele vem com um poder que queima o diabo. Ele arranca essa serpente aí de dentro e queima esse demônio e tira de você essa praga e bota a pomba, o espírito de doçura. Amém. Oh, Deus. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Agora presta atenção, vamos de novo. 28, escuta com atenção. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então o que é a igreja? A carne de Jesus. Adão disse: você é minha carne, Eva, você é meu osso, você é meu sangue. Amém? Deus não pegou um outro monte de barro para fazer Eva, ele tirou Eva de dentro de Adão. Crê nisso? Amém? Veja, ele botou Adão dormir e tirou Eva de dentro dele mesmo, correto? A Eva era do mesmo material que Adão era. E Deus fez Jesus, o segundo Adão, dormir no Calvário e tirou Eva de dentro dele. A igreja é a carne do Senhor Jesus Cristo. Irmão, deixa isso entrar. Eu sei que vai entrar a cada dia mais claro. À medida que a igreja descobrir quem ela é e se posicionar, irmão, os mortos estão esperando. Eu não sei se podem nos ver, mas se podem nos ver, estão fazendo torcida. Porque a igreja está chegando a um lugar em que ela será a palavra feita carne. E à medida que ela se posiciona, os mortos levantam. Oh, meu Deus, porque é a cabeça que puxa o corpo. Oh, Deus amado, eu não dou conta, Senhor, me ajuda. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Você crê que Jesus vem te sustentando? Ele ama você, ele sustenta você com sua palavra.
Sabe, eu estava comentando com o irmão esses dias. Alguns ministérios da mensagem no Brasil estão igual à Assembleia de Deus. Porque eles vão no culto e o pastor fala assim: irmão, não leia Apocalipse, você não vai entender nada. Deixa esse negócio quieto, porque é uma confusão. E um tal de símbolo para cá, e cavalo e mulher, eu não entendo nada. Deixa isso quieto. E há muitos pregadores com os selos na mão, dizendo para a igreja: está aqui os selos, eu não entendo nada, isso aqui é uma confusão para mim. Não leia, não mexa no selo. Irmão, é ali que está a vida, é ali que está a revelação, é ali que está o maná escondido, é ali que está o cumprimento da palavra, porque essas mensagens vieram revelar a trama do diabo. E Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Oh meu Deus, eu fico tão empolgado. Veja, porque somos membros do seu corpo. Veja, Paulo não está falando de casamento. Ele usa o casamento como uma figura. O alvo dele é revelar Cristo e a igreja. Ele está falando da segunda vinda. Esse é seu objetivo. Veja, grande é esse. Aliás, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Aí tem um ponto e uma vírgula. E serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Dois numa carne. Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um. É a verdade? Como Deus e Jesus eram um? Porque Deus estava dentro dele. Ele eram dois numa carne. E ele orou para que a igreja chegasse nessa mesma perfeição em que Deus estivesse morando em carne humana. Irmão, isso é tão precioso, irmão, tão cheio de graça. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Correto isso? Agora veja, a igreja sendo a palavra, a igreja sendo o mistério de Deus. Observe, em Efésios 3, mais uma vez, deixe-me trazer isso outra vez. Outra vez, eu penso que à medida que vai rebatendo, vai entrando. E à medida que vai rebatendo, você ouve a mesma coisa e vai captando. Veja, Efésios capítulo 3, Paulo tinha a revelação da palavra. Ele era um homem que era um profeta. A palavra vinha a ele. Veja, então Paulo estava explicando para a igreja a compreensão que ele tinha a respeito do mistério de Deus entre os gentios. Ele viu a segunda vinda de Cristo, ele mostrou àquela gente que ele entendia do assunto, e ele revelou o assunto em Efésios 5. E veja, em Efésios 3, observe: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Então referia-se à igreja gentia. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja, a revelação, irmão, ele entendia o assunto, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Se você ler a Bíblia, por que eu creio que o sétimo selo está revelado? Porque ele está na Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse está a revelação do sétimo selo, o maior segredo que Deus tinha dentro da palavra. Paulo está dizendo uma coisa que William Branham fala na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Ele disse que Deus tinha um plano na sua cabeça, uma meta aonde ele queria chegar, e ele executou o plano, mas não disse para ninguém o que ele estava fazendo. Ele ficou quieto, ele foi cumprindo sua palavra, seu plano, e foi executando ele paulatinamente, passo a passo, mas nunca disse o que ele estava fazendo. E ele guardou essa revelação para o tempo do fim, porque ele não podia falar dela antes, para que o diabo não estragasse o plano de Deus. Mas à medida que ele foi fazendo, ele foi enganando o diabo e foi revelando o plano por toda a Bíblia. Você lê sua Bíblia, lê lá sua Bíblia, Apocalipse 8. Quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu.
Isso quer dizer que aqueles querubins queimadores lá, que Isaías viu, pararam de louvar. Quantos creem nisso? Isaías foi na glória e ele viu seres chamados serafins, queimadores, que clamavam segundo após segundo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando clamavam, as colunas tremiam. Mas quando chegou a abertura desse último mistério, diz a Bíblia, que até eles se calaram. Leia a sua Bíblia, houve silêncio no céu. Sabe, quando Jesus Cristo estava em seus últimos momentos ali, sendo examinado por Caifás, por Anás, quando ele chega na frente de Pilatos, Pilatos exige que ele declare quem ele é. E ele fica em silêncio. Não fala nada. Porque o sétimo selo foi silêncio no céu. Ele não podia revelar quem ele era para aquele incrédulo. Esse mistério foi guardado para a sua igreja. E lá não era o dia da revelação. O dia da revelação era nos dias da voz do sétimo anjo. Sabe, eu já ouvi um pregador dizer assim: João foi na ilha de Patmos, ficou 2 anos lá, e Deus revelou mistérios para ele de sua palavra, o livro de Apocalipse. Mas quando ele voltou para a sua igreja, ele não complicou nada, ele só falou de amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Veja, João não complicou a coisa. Por que vocês complicam? Aleluia! Porque a Bíblia disse que João não podia falar nada, João não podia explicar nada. João, bota um selo aí, isso não é para você, isso é para os dias da voz do sétimo anjo. Mas se João estivesse aqui hoje, ele estaria pregando a revelação, porque era para esse dia, é verdade? Porque nós somos a igreja que Deus preparou para receber isso, irmão. Deus pegou um pouco de Lutero, um pouco de Wesley, um pouco de Pentecostes, misturou tudo e trouxe Jesus Cristo. Sabe, quando um homem quer fazer um sino, não pense que fazer sino é qualquer coisa. Tem que saber dar a quantidade certa de cobre, de aço, de ferro, de bronze, porque ele sabe que som tem que dar. E se não tiver bem misturado, não dá o som certo. E o profeta pregou a mensagem, o som incerto. As denominações é um som incerto, é uma confusão, é a verdade. Como é que os soldados vão se preparar para a batalha se o som for incerto? Amém? Mas Deus enviou uma mensagem nos dias da voz do sétimo anjo, que deu o som certo. Oh, meu Deus do céu. E ele ficou em silêncio, não revelou nada. E Pilatos falou: não sabes que eu tenho poder para te livrar? Ele disse: o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. Mas ele não sabia que ele foi predestinado para aquela hora. Ele estava fazendo o papel de um examinador, porque o cordeiro entrava no 10º dia na cidade, era guardado por 4 dias, examinado por 4 dias. Depois então de examinado, diziam: pode matar, não tem defeito. E foi o que Pilatos fez. Anás examinou, Caifás examinou, a igreja examinou. Por último, o Estado: não vejo nenhum defeito, sacrifica. Era o cordeiro pascual sendo preparado, irmão. É a verdade? Escuta com atenção, escuta com atenção. Até o 4º dia houve especulações, mas depois não houve mais. Ele pode ser morto, é perfeito. Leia sua Bíblia. Por 40 dias. Leia sua Bíblia. Por 40 dias a igreja discutiu se tinha comido o corpo, se não tinha comido o corpo, se tinha ressuscitado, se não tinha ressuscitado. Era aquela confusão entre os apóstolos. Um cria na ressurreição, o outro não sabia de nada. E os fariseus diziam: não, comeram o corpo dele. Por 40 dias houve uma discussão. É a verdade? Já leu a Bíblia isso? Mas quando chegou o dia de Pentecostes, acabou a discussão. Ele estava vivo. Glória! Aleluia! É a verdade, Polaca? É verdade? Acabou a discussão. Irmão, eles têm discutido a mensagem por 40 anos.
Jesus veio, Jesus não veio, é o pilar de fogo, não é o pilar de fogo, mas agora acabou a confusão. Ele já provou para nós que a mensagem é a verdade, e Jesus tem ressuscitado e tem transformado a nossa vida. Não tem que discutir mais se é Deus ou se não é Deus, é Jesus. 40 anos discutindo, 40 dias. Ressuscitou, não ressuscitou? Era um homem, era um profeta, e ninguém sabe o que é. Mas a igreja hoje recebeu a luz. Quem é ele? Oh, meu Deus, está difícil terminar. Mas me dá um pouquinho de tempo, eu tenho que chegar num ponto aqui. Você vai sair daqui muito depressa, ali fora pode ter um acidente. Escute-me com atenção. Efésios 3, aqui para terminar. Então observe, Paulo falando a respeito do mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Quando você ler a Bíblia e cada promessa que Deus fez a Jesus, tome posse dela, porque Deus fez você participante de cada promessa que é de Jesus Cristo. Você não tem que viver uma vida medíocre, só vive se quiser, porque cada promessa que Deus fez para Jesus é sua. Creia nisso. Esse mistério esteve escondido na Bíblia por todos os séculos, estava escrito na palavra. Observe, quando você lê a Bíblia e você vê lá, todo mundo aceita que José era um tipo perfeito de Cristo, amém? Nos mínimos detalhes. Então diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, aí aceita. Quando fala que ele é o mesmo hoje, opa, não, esse homem foi nascido de sexo, não pode ser Jesus Cristo em carne humana. Por que José foi então Jesus em carne humana? Por que Davi foi José em carne humana? Por que Noé foi Jesus em carne humana? Por que os profetas eram Jesus em carne humana e hoje não é o mesmo Deus? Falta de entendimento. O mistério de Deus é isso, Deus manifestado através de uma igreja. Veja, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Observe, corpo, palavra, igreja, feita carne, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos. Ele nunca se apartou daquele dia em que ele segurou a roupa de Estevão. Nunca ele conseguiu se apartar de ter participado daquele ato cruel de apedrejar Estevão. E Deus deixou aquilo nele como uma cicatriz. Escuta com atenção. Há coisas em sua vida, já está cicatrizado, mas está ali para que você se lembre do que aconteceu lá atrás, para que você não faça uma coisa de novo, para que não aconteça uma coisa pior. Escuta com atenção. Vai ficar ali e Deus vai deixar aquilo, e sempre que você se exaltar, ele vem e toca ali. Sabe, um boiadeiro, quando está treinando um boi para o serviço de carga, um boiadeiro usa um aguilhão, que é um ferro com uma ponta, com uma ponta naquele ferro, e ele está treinando aquele animal para obedecê-lo, e ele faz uma ferida no lombo do animal. Toda vez que o boi desobedece, ele fura as costas do boi, até criar uma ferida viva. É verdade, Pedro? Ele fura, vai furando. À medida que o boi vai ficando subjugado, e vai cedendo, e vai aprendendo, e quando chega no ponto, o boiadeiro cura a ferida que ele mesmo fez. Ele vai lá e cura ela, até cicatrizar. Dali para frente, qualquer batidinha ali, o boi já sente. Ele não esquece da ferida. Irmão, Deus tem deixado cicatrizes em você, para que você se lembre daquela cura que Ele te deu, daquele lugar onde Ele levantou você. Amém? Quando você quer sair do caminho, sair da fila, Ele bate bem ali, para lembrar você. Se você tornar a fazer aquilo, vai voltar uma coisa pior. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Olhe de onde você foi levantado. Olha aquela desgraça que vem na sua família. Olha aquela criança, olha aquele pai, olha aquela mãe. Deus deixa aquilo para tocar em você. Ele não é cruel, mas Ele quer que você perceba que você não tem que sair da linha.
E Paulo nunca se apartou daquilo, nunca. Aquela coisa vinha na mente dele o tempo todo, e ele se judiava. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esse mistério está em toda a Bíblia. O 7º selo está na Bíblia inteira. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem e habitar dentro do homem. Esse é seu plano. Para que agora, pela igreja, porque houve silêncio no céu, porque ele não podia revelar para os anjos, para os querubins, para os serafins, para aqueles seres celestiais, o seu plano. Ele veio primeiro na terra, avisou para a sua igreja, e quando a igreja pregou o mistério, foi quando os anjos souberam. Você crê nisso, irmão? Eu acabei de ler na Bíblia para você. Está aí na Bíblia, para você ler isso aí. Os anjos do céu, para descobrir qualquer coisa, primeiro, Deus vem na igreja, revela a ela. Depois é quando um anjo fica sabendo. Aleluia! Tire de sua cabeça essa ideia de que você precisa de um anjo para aparecer, para você mudar de vida, irmão. Você é maior que um anjo. Você é herdeiro de todas as coisas. Você é filho do rei. Você é herdeiro de cada promessa de Jesus Cristo. Eu li isso de novo porque eu quero levantar seu espírito. Eu quero que você creia na autoridade que você tem, no que Deus fez de você. Ele fez de você a palavra. Ele fez de você participante da mesma glória que Jesus tem. Eu quero encerrar com Apocalipse 19. Oh, Pai, isso tem sido tão glorioso quando meditamos nisso esses dias, tão especial, tão cheio de revelação, esse assunto tão precioso. Veja, aqui está Apocalipse 19. Aqui veja, Jesus Cristo aparece de novo aqui em Apocalipse 19. Você não vê ele em Apocalipse 4, só vai ver outra vez em Apocalipse 19. Então veja, Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. O profeta pregou a mensagem, o casamento do Cordeiro. Quando a cabeça veio ao corpo, quando Jesus acopla na igreja, veja, a nave mãe vem e acopla, irmão. Isso é precioso. Isso tinha que suceder aqui no tempo do fim, a igreja e Cristo sendo a mesmíssima pessoa. Amém? E já a sua esposa se aprontou. Veja, aqui não fala mais de noiva, ela já é mulher casada. Ela não é mais uma noiva, ela já é uma mulher casada. E deixe-me dizer mais uma coisinha para você, antes que eu esqueça disso. A última voz de Deus para o mundo é a voz da sua esposa. Apocalipse 22, verso 17. Você não vai achar nenhuma voz mais depois dessa. Leia sua Bíblia, irmão, para tirar os complexos da sua cabeça, para que nenhum homem te iluda, nenhum homem te engane. A última voz de Deus no mundo é a voz de sua esposa. Leia só, eu desafio qualquer um a provar o contrário. Amém. Eu desafio, pegue a Bíblia e venha até mim. Provar que há uma outra voz, a não ser a voz da esposa. O livro de Apocalipse se encerra com isso. E o Espírito e a esposa. E a esposa. Não há outra voz. Não há mais ministério de um homem só. Agora é um povo ungido. Aleluia! 380, Cristo é o mistério de Deus revelado. E ali dentro haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade, deidade, através de sua igreja. Ter as preeminências em sua igreja. Oh, que coisa! O homem ungido, agora o povo ungido. Irmão, eu estou num confronto aqui entre Miguel e o diabo nessa noite. Você pensa que uma pregação não tem importância? A Bíblia fala que a igreja resiste o poder do anticristo. Ele não pode aparecer enquanto a pregação for feita.
O homem ungido, agora o povo ungido. Oh, que coisa, para trazer de volta a noiva ungida e o noivo ungido. Por quê? Aceitar o que Eva rejeitou e Adão, voltando com a unção da palavra, porque ele disse: minha palavra é espírito. Veja, ungido com a palavra, o que Eva rejeitou, ele volta e nós aceitamos. Amém. O que Eva rejeitou, a palavra. O que a igreja recebe, a palavra. Amém. Então aqui está ela agora, aprontando-se. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Então ela tem uma roupa. Qual é a sua roupa? Um linho fino. Não fala em Efésios que ele limpou ela, purificou ela. Amém. Que ela agora está com uma roupa linda, linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ele disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. São duas coisas, uma coisa é a boda e outra coisa é a ceia das bodas. As bodas está acontecendo agora, porque é uma união invisível, mas a ceia das bodas é na glória, quando toda a igreja se ressuscitar e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Mas observe, veja: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Veja o verso 10: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Veja, havia um mensageiro falando com João. João estava escrevendo um livro, mas havia alguém ditando para ele, revelando para João o que é que ele tinha que botar no livro. E você recorde, João estava aqui no dia do Senhor. E quando ele veio aqui no dia do Senhor, havia um aqui agora. Havia um conservo, havia um profeta, havia um homem ditando a Bíblia para João escrever. Que dia maravilhoso, irmão! E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Veja, aqui cai por terra essa mentira de que o irmão é Jesus. Ele é um homem. Não temos que adorar nenhum homem. Não temos que nos curvar para nenhuma imagem. É a verdade, irmãos? Seja William Branham, seja qualquer tipo de homem, não temos que nos curvar para ninguém. João foi adorar, ele ficou tão confuso que aquele homem que ele via, para ele era o próprio Jesus, porque o homem era a palavra da hora. Ele se curvou para adorar o homem. Ele falou: não me adora. Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Então não era um anjo, porque anjo não é meu irmão, era um homem. Veja, sou um conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora escute-me aqui. A mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 206. Ouça-me. Veja, a Bíblia, aliás, o profeta disse que Apocalipse é um livro de símbolos. Tenha um pouquinho de paciência, faça um pouquinho de esforço, só um pouquinho. Isso aqui é importante para você. Isso aqui é vida eterna para você. Não tenha pressa, irmão. Eu quero que você me ajude agora. Não pense que para um pregador é fácil quando vê as pessoas dormindo. Esse assunto não é para dormir. Só dorme se está cego espiritualmente. Porque isso aqui interessa para você agora. Isso é um combate entre Deus e o diabo, entre a falsa igreja e a verdadeira igreja, entre os dogmas e credos e a palavra revelada. Veja, aqui está agora. Veja, Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então aqui havia um cavaleiro montado num cavalo branco. Ou você pensa: mas irmão, eu acho que é um cavalo mesmo. Ora, ele é um livro de símbolos. O cavaleiro do cavalo branco, o cavalo branco não é um símbolo? O cavalo vermelho não é um símbolo? O preto não é um símbolo? O amarelo não é um símbolo? Aqui agora, esse cavalo branco representa a palavra sobre a qual o nosso grande general, Jesus Cristo, vem cavalgando em sua segunda vinda. Observe, a mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 206. Observe, enquanto esse grupo está cavalgando,
falando do anticristo, as denominações, aprontando-se para eliminar tudo que não concorde com eles. Eles vão usar a política, vão usar a economia, vão usar a religião e virão em cima de nós. Todo mundo que não concordar com ele, eles vão passar com um rolo compressor por cima. Há outro grupo sendo preparado depois de um tempo. Apocalipse 19. A próxima vez que se ouve da igreja, está sendo interpretado. O William Branham está interpretando Apocalipse 19. A próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também montada em cavalos brancos. Mas a Bíblia disse: ele estava montado em um cavalo branco, e as hostes do céu o estavam seguindo em cavalos brancos. É certo? Enquanto esse grupo aqui embaixo tem 2.000 presos junto ao rio Eufrates, e tem estado presos por 2.000 anos, também esta igreja tem mantido o Espírito Santo preso por quase 2.000 anos, sob o martírio lá atrás e sob as eras da igreja. Tem estado preso, não junto ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar. Mas veja, na igreja, por causa dos sistemas feitos pelo homem, mas ela vai ser liberada. Ela está voltando. Isso é o que diz a Bíblia. E esses dois se encontram um com o outro no campo de batalha. Lúcifer e Miguel novamente. Como no princípio. Eles têm estado presos por 2.000 anos, quase por 2.000 anos. Veja, agora veja, observe, aqui está novamente, repetindo-se, e aqui está esse sistema eclesiástico, retornando diretamente, sufocando, pisoteando tudo que se chama Deus. Eles têm seus sistemas e organizações e denominações, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Eles lhe dirão rapidamente que eles nem ao menos creem nela. Sim, senhor, diga o que a igreja diz, dizem ele. Veja, é o que Deus diz, essa é a palavra. A noiva está com a palavra, eles são um. Como pode ser um? Quando essa palavra que está escrita aqui manifesta-se em você e faz você e a palavra se tornarem um. Então aqui vem ele agora. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que se chama assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Agora veja, vamos a Apocalipse 12 para terminar. Vamos nos pôr de pé. Eu quero que você veja uma coisa aqui para concluir. Veja, esse espírito de profecia, a igreja possuída por esse espírito. O espírito de profecia é o espírito é o testemunho de Jesus Cristo. Como que a igreja vence o diabo hoje? Apocalipse 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu. Não fala do teu, nem do meu, nem fala dos seus. É do seu. Singular. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. A única coisa capaz de enfrentar o diabo é a mensagem do sétimo anjo. Porque a mensagem é o espírito de profecia na boca do sétimo anjo. Leia sua Bíblia. Você não vai vencer o diabo com seu argumento. Só pode vencer se você colocar a mensagem na sua boca e você a abri-la contra esses credos e dogmas e interpretações, porque a igreja venceu o diabo pelo sangue e pelo testemunho dele. Amém. É a verdade. E o que era esse testemunho dele? João quis adorar o homem. Veja, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por que o diabo fica irritado? Porque a mensagem revela onde é que ele se escondeu. Ela manifesta a sua artimanha e mostra o seu ato. Que Deus possa nos ajudar. Vamos curvar nossas frontes. Oh, meu Deus.
Eu sei que é uma peleja intensa. Eu sei que abrir a boca e pregar não é tarefa simples. Há uma oposição tão grande, há uma força maligna que se levanta. Satanás vem vindo com seu rolo compressor, com suas ideias, com seus dogmas, com seus credos. Mas aqui está Miguel, Jesus. A igreja segue Jesus Cristo. Ele está montado num cavalo branco, e ela segue a Jesus também montada num cavalo branco. E esse cavalo é a palavra. E ela está vestida, aleluia, com uma veste pura, um linho. Ela foi aprontada, aleluia, Senhor. Eu peço que o Senhor leve isso diretamente ao coração. Eu peço que o Senhor leve isso diretamente à alma, Senhor. Pelo poder de Jesus Cristo, pela revelação da palavra, que nesta noite cada obra do diabo tenha sido desfeita aqui, ó Deus. Cada trama de Satanás foi revelada. Veja, ele tem vindo com seus cavaleiros, com suas denominações, com a interpretação da palavra. Mas Jesus vem com a palavra revelada, com a mensagem da hora, com a encarnação da palavra em um homem. O homem e a mensagem é a mesma coisa. E aqui vem esse homem cavalgando a Jesus Cristo, a palavra, o verbo, a revelação para a igreja. Eu peço que o Senhor abençoe cada coração. Eu peço que Jesus Cristo cele esta palavra em cada alma, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, ainda com as cabeças curvadas. Eu gostaria de saber se alguém precisa de oração, aí mesmo onde você está. Você poderia levantar sua mão e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Talvez você tenha estado andando em cima de um gelo fino. Talvez o diabo veio na sua cabeça com alguma coisa, alguma interpretação falsa, alguma coisa maligna. Mas nessa noite Jesus Cristo desfez essa coisa maligna. Jesus mostrou a você que Ele ama você, que Ele está zelando por você, que Ele alimentou você nessa noite. E Ele rompeu o laço do diabo, Ele rompeu a trama de Satanás. E revelou a você que você tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, e que você não será enganado por essa artimanha diabólica. Pai, há mãos levantadas. Eu sei que Tu amas as pessoas. Eu sei que Tu amas cada vida. E o Senhor zela pelo eleito, o Senhor zela pela igreja. Esses mistérios revelados para a Tua esposa, Pai, ela se aprontou. E ela está agora cavalgando, seguindo o grande general Jesus Cristo. O grande general, a palavra manifestada, a palavra revelada, a palavra para a hora, Senhor. Eu peço que o Senhor cele essas verdades em cada coração, em cada vida, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero ainda fazer uma oração por enfermidade. Fique com a sua cabeça curvada. Se você assistiu o culto com alguma dor em alguma parte do seu corpo, coloque sua mão agora no lugar que dói. Talvez seu fígado, talvez seu ombro, talvez sua orelha, talvez seu rim, talvez sua perna. Você tem que crer. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Miguel, Cristo, a palavra, tem sido manifestada para nós. E onde Jesus está, a cura acompanha. Porque essa palavra está ensanguentada. É uma palavra ensanguentada. É uma igreja salpicada com sangue agora. Salpicada com o sangue do Cordeiro. Veja, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Mas você tem que crer agora. Você não tem que fazer uma tentativa. Se você não consegue crer, não levante sua mão. Mas se você crê nisso, põe a sua mão lá agora. E vai ser tirado agora pelo poder do nome de Jesus. Não é minha promessa, é sua palavra que diz. Amém? E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pai bendito, há muitas pessoas colocando suas mãos em partes do corpo agora. E Tu descestes para desfazer as obras do diabo. E Tu estás aqui nessa noite desfazendo o poder de Satanás. Cada enfermidade é um demônio. E Satanás tem que sair agora. Porque Jesus Cristo tem se revelado nesse último dia para a igreja. Tem trazido a ela o poder da redenção.
o poder de receber cada promessa que está na Bíblia. E nós vamos agora contra toda a enfermidade, toda a dor maligna, para que saia agora. Essa dor deixa o pulmão, deixa o rim, deixa o ombro, deixa cada parte do corpo. Todo caroço maligno, todo câncer do diabo, todo mal instalado nos pulmões, toda a força de Satanás, nós derrotamos agora pelo nome que é sobre todo nome. É o testemunho de Jesus, não é o testemunho de um homem, porque é o espírito de profecia agora na boca da igreja. É o espírito de profecia através da igreja agora, através do seu corpo agora, porque o principado está sobre os seus ombros, e o ombro é parte do corpo, e a igreja é o corpo de Jesus, de onde sai a voz agora, para ir contra o poder do diabo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Ainda com suas cabeças curvadas, deixe-me dizer mais uma coisinha. Eu tenho que trabalhar conforme eu sinto em meu coração. Aleluias. Veja, às vezes você tem um sentimento que está sendo seguido de noite, na estrada, quando você vem do trabalho, quando você vem para casa, ou da escola, ou da igreja. Um sentimento de perseguição. Alguém está te seguindo e você sabe que isso é uma força maligna, é um poder do diabo para colocar medo em seu coração. Levantaria você sua mão, eu quero orar por você. Talvez foi só um pensamento meu. Há uma mão levantada, há mais uma mão levantada, há outra mão levantada, há outra mão levantada. Isso é um espírito, é uma sombra, é uma força maligna que vem vindo atrás de você. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Espírito das trevas, em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu te ordeno a não perseguir mais essa pessoa. Jesus Cristo desfez as obras do maligno. Esse espírito que vem para colocar medo no coração dessa irmã, desse irmão, eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo, para que nunca mais atormente ela, nunca mais atormente o irmão, porque o anjo do Senhor está acampado ao redor dessa pessoa para defendê-la. O sangue de Jesus cobre ela. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluias. E a igreja venceu Satanás pelo testemunho de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Jesus Cristo. Aleluias. Este templo é a casa do Senhor. Ele colocou um jardim ali dentro. Ele quer que você mantenha limpa essa casa. Ele não quer que você contamine isso com nada. Ele não quer que você macule isso com cerveja, com essas modas mundanas, com essas roupas imorais, olhando para as denominações, desviando-se do caminho. Ele quer que você seja vestido com essa vestimenta pura, essa vestimenta sagrada que Jesus Cristo tem limpado pela palavra. Aleluias. Dentro de mim, em meu coração, há um jardim que Deus plantou. Aleluias. Onde passei. Se você quer fazer sua oração, o altar está aberto. Enquanto eles cantam, cumprimentem-se uns aos outros. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Louve a Jesus. Rios de água viva, Ele tem feito em mim correr. E uma fonte eterna inundando todo o meu ser. Quero cuidar desse jardim, que seja uma casa para ti, e diariamente possa
seja digno para ti, e frutos bons de mim tu possas receber. Dentro de mim, em meu coração, há um jardim que Deus plantou, onde passeia o bendito Senhor, onde me encontro com meu Salvador. Rios de água viva Ele tem feito em mim correr, e uma fonte